Jordão, ontem foi um domingo que o Santos se complicou, mesmo sem ter entrado em campo. O Juventude perdeu, Jordão, mas o Vitória venceu o fraquíssimo Sport Clube do Recife. Nem a famosa mala parece ter feito Lucas Lima, Pablo e Companhia Limitada jogarem bem ontem na Ilha do Retiro. Mas que timinho horror. Olha que o nosso time é ruim. Mas o Sport, mamãe, entrou na fila 4 vezes da ruindade. Jordão, os resultados da 35ª rodada, até aqui parcial. Faltam jogos que serão realizados no dia de hoje. Também tem o jogo do Galo que foi adiado. Passa a régua, meu caro Jordão, nos jogos do Brasileirão do final de semana. Da 35ª rodada, que começou ainda no sábado. No último sábado, o Botafogo derrotou o Grêmio às 19h30 no estádio do Newton Santos por um placar de 3-2. E ainda no sábado, o Palmeiras empatou em 0-0 com o Fluminense no Allianz Parque e viu o Flamengo na mesma noite ganhar do Bragantino por 3-0 no estádio do Maracanã. Palmeiras que agora vive situação complicada com ambições de título. Já no domingo, o Bahia venceu por 1-0 o potente Vasco de Madrid. Depois, o São Paulo derrotou o Juventude por 2-1 jogando na Vila Belmiro. E na Ilha do Retiro, o Sport acabou sendo derrotado por 3-1 sobre a equipe do Vitória, mas o gol do Sport foi o gol do nosso incrível e maravilhoso Pablo, que jamais foi criticado pelo Varanda. Jamais foi criticado pelo Varanda Futebol Debate o Pablo, mas também só fez o gol, né, Jordão? Mas o que é ruim o tal do Pablo, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Em algum momento na transmissão de ontem, você ouviu alguém, Jordão, criticando o nosso atacante Pablo do Sport? Não, Marcão, mas Não. assim, nas nossas redes sociais tem um vídeo circulando aí, acho que é IA, porque tem lá. Acho que é IA. Já tá circulando? Já tá circulando. Que coisa, hein, Jordão? Deixa eu olhar. Ah, tá circulando aqui, mas que coisa, hein? Que coisa! Você é um brincalhão, hein, Jordão? Muito boa. Agora, meu caro Thiago Bigodinho Jordão, resultado muito ruim pro Santos. Aliás, Jordão, preciso agradecer a audiência do Varanda, né, Jordão? 100 mil visualizações ontem na partida Sport 1, Vitória 3. É por isso que a concorrência pira com o Varanda, né? É impressionante. O que o Varanda coloca a mão vira ouro, né? É muita qualidade, é competência e seriedade. Por isso que tudo que o Varanda faz normalmente dá certo, né? 100 mil visualizações ontem, um show, um espetáculo do Varanda e o sucesso desses jogos alternativos, né? Que vão acontecer muito mais vezes, ora no Varanda Futebol Debate, ora no Tubarões da Resenha, sem sombra de dúvidas. O Varanda é um canal que tem como marca transmissões de jogos esportivas e é um case, né? E não tem jeito, não tem pra onde correr. O Varanda, quando transmite uma partida, ontem eu tava vendo alguns comentários, a galera fala, pô, cara, que transmissão legal, que transmissão diferente, que vibe, que energia. Então, é um case do Varanda Futebol Debate, as transmissões esportivas. Isso vai acontecer todos os anos. A gente faz, né, transmissões alternativas, isso desde 2021, me lembro de ter feito uma transmissão uma vez que foi Boca e LDU numa Libertadores da América. Então é algo que o Varanda, e tem muita gente já fazendo, né? Eu vejo o Baldasso, né, Jordão, que cobre o Inter, fazendo outras transmissões também. Então é algo interessante, algo legal, porque aquele que gosta de ouvir o Varanda, ele gosta de ouvir o Varanda em todas as circunstâncias, né? Ele é varandeiro, ele gosta de ver o Varanda pela vibe, pela energia, pela qualidade, pela competência. Então ele quer mais Varanda Futebol Debate. E nós vamos fazer muito mais, seja no Tubarões da Resenha, seja no Varanda Futebol Debate. Agora o resultado não foi bom para o Santos, Jordão. Era meio que esperado, o Vitória fez o seu papel e o Vitória tem jogado muito bem. É um time que a gente tem trazido aqui, Jordão, tem mostrado uma defesa muito consistente e um time muito organizado pelo Jair Ventura, que o senhor dizia lá atrás que era Jair Tortura quando ele treinava o Santos. Ah, mas era muita tortura mesmo, viu, Marcão? Porém, é inegável que ele tem conseguido fazer um bom trabalho com o Vitória, claro que dentro das limitações, porque quando você vê o Vitória, é óbvio que todo mundo vai falar, poxa vida, esse time é ruim. E obviamente o Vitória vai
perder alguns jogos, pode perder por 3-0 por uma equipe mais forte, ser completamente dominada por outra. Só que o que a gente vê do Vitória que é diferente? Eles têm uma proposta e uma forma de jogar. O Vitória claramente entra ali num 5-4-1, que pode virar um 3-5-2 quando a equipe desce pro ataque, que tem um jeito e uma forma de propor esse ataque e também propor uma defesa. O Vitória tem como característica uma coisa que a gente tem muito falado aqui, que é a bola aérea. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Sport, quantas vezes, para você que nos acompanhou aqui, ou até mesmo assistiu a partida, conseguiu perceber quantas oportunidades o Lucas Alter ganhou numa jogada aérea dentro da área do Sport? Quantas vezes vocês não nos escutaram falando que o Eric cortou para a linha de fundo e cruzou para dentro da área? Inclusive, um gol do Canta-La-Pedra sai justamente numa jogada dessa. A bola na linha lateral, cruzada para dentro da área e o Canta-La-Pedra completa de primeira. Então, dentro das limitações da equipe do Vitória, o Jair Ventura tem conseguido fazer um ótimo trabalho. E colocando essas propostas de jogo que são visíveis para qualquer um, traz o ar da preocupação para o torcedor santista, no sentido de que, beleza, o Vitória tem um time pior que o nosso. Pode até ter mesmo tecnicamente no mano a mano, se nós fizermos um comparativo. Agora, no coletivo, na proposta de jogo e nos ideais para a partida, na forma de que você propõe o seu ataque, o Vitória hoje é um time superior ao Santos. O Santos não tem jogada ensaiada, o Vitória tem. O Santos não tem bola parada, o Vitória também tem. O Santos hoje não tem um jogador que conclui de fora da área, como concluiu o jogador Canta-La-Pedra. Como os meio-campistas Ronald e o jogador Baralhas tentam concluir de fora da área. Então, eu vejo que na característica hoje o Vitória, infelizmente, é superior ao Santos. O Vitória hoje é mais bem treinado pelo Jair Ventura do que o Santos pelo Vojvoda. Isso é um fato. A gente tem acompanhado os jogos do Vitória. Vitória deu um passo largo ontem para escapar. É que o time do Vitória, tecnicamente, também é limitado. Mas o Canta-La-Pedra tem jogado muito bem. O Mateuzinho, que é o 10 do time, ontem começou no banco de reservas. O meio-campo, Baralhas, tem feito ótimos jogos na marcação. E a zaga do Vitória é uma zaga muito bem postada, né, Jordão? É uma zaga muito bem postada com 3 zagueiros. E o goleiro do Vitória também tem feito ótimas jornadas. Então, é um time encardido. E o que me preocupa do Vitória, Jordão, é que o Vitória tem o São Paulo em casa na última rodada. Isso me preocupa demais. Isso me preocupa muito também, porque a gente vai depender de rival. Isso, o único clube que foi benevolente com o rival na história foi o Santos. Na história recente do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que todos os outros rivais, eles podem não propriamente entregar o jogo, mas eles deixam de fazer aquela forcinha adicional para tentar ganhar a partida. E o Santos ainda pode se ver numa situação, claro que eu acredito que o Juventude já caiu, mas última rodada do Campeonato Brasileiro, olha o cenário que pode acontecer para o Santos. O Ceará joga contra o Palmeiras em casa, o Vitória joga contra o São Paulo em casa, o Corinthians e o Juventude jogam contra o Corinthians fora de casa. Alguém acredita que esses 3 times terão alguma ambição para tentar ajudar o Santos? Porque, do meu ponto de vista, o São Paulo não vai conseguir chegar no G7 da competição, o Palmeiras não vai ser campeão brasileiro, o Abel Ferreira até já entregou o título para o Flamengo no jeito que ele comentou na sua última entrevista coletiva, e o Corinthians é aquilo, Marcão, cavalo paraguaio. O Corinthians faz uma partida boa, 10 wins. O Corinthians é um time que também não tem mais como chegar no G7 da competição e vai estar com as suas energias voltadas para a Copa do Brasil. Então, o Santos na última rodada pode depender dos seus rivais e principalmente do São Paulo. São Paulo, que já é um time frágil jogando em casa, imaginem fora dos seus domínios contra a equipe do Vitória. Eu, particularmente, não quero que o Santos chegue na última rodada dependendo dos outros. Porque se dependemos dos outros e também de um triunfo nosso na Vila Belmiro frente ao Cruzeiro, eu acredito que estaremos na segundona. Tá aí o Thiago Bigodinho Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Estamos de volta, Jordão, voltamos ao Z4. Ih, mamãe! Situação complicou, tá tudo sob controle, tudo caminha bem, numa boa velocidade, sempre em frente, na cabeça do Pirilão. Mas na realidade, não é bem assim, Jordão. O Santos, faltando 4 jogos, está de volta ao Z4. Pois é, Marcão. Porém, quem sempre segue em frente no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. O Flamengo segue na liderança do Brasileirão, agora abriu uma vantagem
de 4 pontos para o Palmeiras, visto que o Flamengo tem 74, é o líder, e o Palmeiras é o vice com 70 pontos. Já na terceira posição, o Cruzeiro foi até 68, o Mirassol é o quarto com 60 e o Botafogo quinto, fechando o G5 com 58 pontos. Já no G7, nós temos o Bahia em sexto com 56, o Fluminense é o sétimo com 55. No restante da primeira página, São Paulo oitavo 48, Bragantino e Corinthians ambos têm 45 pontos, nono e décimo colocados respectivamente. Já na segunda página da competição, o Atlético Mineiro é o 11º com 44, Grêmio é o 12º 43, o Vasco é o 13º com 42, Ceará 14º também com 42, Internacional 15º 40 e o Vitória momentaneamente agora vira o novo porteiro do Z4, visto que ele é o 16º com 39 pontos. Já na zona do rebaixamento, o Santos é o 17º com 37, Fortaleza 18º 34, Juventude 19º 33 e o Sport amarga o rebaixamento na última posição com 17 pontos. Tá aí, Jordão, tá aí, portanto, tá na tela, né, pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Está muito complicada a situação do Santos e hoje virou um jogo mais decisivo do que nunca, né, Jordão? E por incrível que pareça, né, eu sinceramente eu não consigo. Marcão, você gosta do Neymar? Gosto muito do Neymar. Me emocionei quando o Neymar voltou ao Santos Futebol Clube. Jordão, mas não entra na minha cabeça o Neymar não jogar essa partida. Pra mim é inadmissível. Fiz críticas ao Neymar também quando não jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogou contra o Fortaleza na Vila Belmiro e não jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque. Jogos decisivos, jogos de pesos importantes. Pra mim, tá muito mal o Neymar nessa trajetória no Santos Futebol Clube. Uma vergonha como está sendo administrado tudo isso. Claramente, né, a prioridade não é o Santos, Jordão. Fica claro e evidente que as palavras do Neymar pai, lá na partida contra o Red Bull Bragantino, ainda no primeiro turno do campeonato, é o que está valendo, né? Se jogar, amém, né? Se jogar, amém. A verdade é essa, o Neymar não tem compromisso de jogar as partidas no Santos Futebol Clube. O Neymar claramente está no Santos, utilizando de toda a estrutura, utilizando de toda essa marca. É uma troca, porque o Neymar também tem uma marca muito forte, é verdade. O Santos ganhou também muito com o Neymar aqui, mas do ponto de vista esportivo, só quem está ganhando é o Neymar, utilizando a estrutura do Santos. O Santos não tem ganho nada com o Neymar, absolutamente nada, a verdade é essa. Nos jogos mais complicados, nos jogos mais difíceis, nos jogos que a gente mais precisa de um jogador decisivo, cadê o Neymar? Sumiu, evaporou. Cadê o Neymar contra o Corinthians na semifinal do Paulista? Cadê o Neymar contra o CRB na terceira fase da Copa do Brasil? Cadê o Neymar na reta decisiva do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque? Cadê o Neymar hoje contra o Internacional? Então, para jogar contra o Sport, Jordão, muito obrigado. Eu não preciso pagar 4,5 milhões para um jogador. Eu não preciso ter um jogador de nível Neymar Júnior. Eu coloco jogadores normais. O Vitória não tem ninguém de 4,5 milhões, foi lá contra o Sport e venceu na Ilha do Retiro. Então, Jordão, é inadmissível. Não vou passar pano pro Neymar. Pra mim, eu acho que tá tudo muito estranho. Eu acho que tem algo a mais aí, porque se for somente preservar o Neymar, é um escárnio, né? É um absurdo, como diria o jornalista, né? É um escárnio, meu caro Jordão. Se tiver uma contusão, tem alguém mentindo mais uma vez. E não é de hoje que se contam mentiras no Santos Futebol Clube. E assim, me desculpem todo mundo do Santos Futebol Clube, Marcão. Pra mim isso é uma história de maluco. Porque se o Neymar não tem condições de atuar 15 a 20 minutos, meia horinha, nesse jogo de hoje contra o Inter, pra mim o Neymar tá lesionado e ponto final. Não existe isso. É aquilo, estamos indo, Marcão, para um jogo decisivo, estamos indo para um verdadeiro conflito hoje lá no estádio do Beira-Rio. O Santos precisa ganhar ou ganhar e estamos sendo nosso principal jogador. Simplesmente porque algum gênio com J lá na Vila Belmiro entende que é melhor ter o Neymar 100% contra o Sport do que jogar hoje contra o Internacional. Mas qual que é o nexo disso? Se o jogo difícil é hoje, o jogo complicado, você precisa do Neymar, de um cara que ganha muito igual ele ganha, de um jogador que é ídolo, que é a referência técnica do time. Hoje, você não precisa do Neymar para ganhar o Sport.
do Sport, Marcão, se a gente entrar com Benjamin Roleiser na vaga dele, se a gente entrar com Bernardo Paes na vaga dele, o PP Firmino, dá pra ganhar do mesmo jeito. Não precisamos do Neymar pra vencer o Sport, entre aspas, claro. O Neymar Júnior está à disposição hoje. E pra mim é o absurdo, é o cúmulo do inacreditável se de fato o Neymar está sendo poupado. E eu reitero aquilo que eu falei ontem na transmissão. Se o Neymar está escolhendo não jogar este jogo, porque a gente sabe que, primeiro, para o Santos falar sobre o Neymar, tem que ter autorização do staff dele. E segundo, o Neymar Júnior, ele dá a impressão que ele escolhe sim alguns jogos. Porque do nada ele volta contra o Fortaleza e do nada ele fica fora contra o Palmeiras. Aí ele volta novamente contra o Flamengo. Aí agora, ele sente o desconforto contra o Mirassol e já é desfalque, hoje nessa segunda-feira. Então pra mim o Neymar, ele traz esse ar e essa suspeita de que ele escolhe algumas partidas. E se o Neymar escolhe jogos pra atuar com a camisa do Santos, eu sou defensor que ele não jogue mais esse Campeonato Brasileiro. Porque pra mim é um absurdo. O 10 é ele, o capitão é ele, o que mais ganha é ele. Ele é o principal jogador em todas as vertentes. E ele vai abandonar o barco? Ele quer ser poupado pra jogar contra o Sport do poderoso Lucas Lima? Do poderoso Matheus Alexandre? Com todo respeito, não dá, Marcão. É um absurdo hoje não termos a presença do Neymar Júnior. E pra mim é o seguinte, se é lesão, ok, que sejam transparentes e falem que ele está lesionado. Porque se não for uma lesão do Neymar Júnior, pra mim, ele tem que sair fora, Marcão. Não existe isso de você abandonar todo mundo no momento que você mais precisa. É muito fácil. Você ir lá, conseguir uma estatística boa, 2 gols contra o Juventude. Você tem 2 gols contra o Inter de Limeira. Você tem gol no Noroeste. Tem gol em times fracos. E no jogo contra o Inter? Semifinal do Paulista contra o Corinthians. Jogos da Copa do Brasil. Jogos contra o São Paulo no Brasileiro. Jogo contra o Palmeiras no Allianz. Onde você estava? Tem que fazer estatística contra time grande, não contra time pequeno ou time que já está rebaixado, como é o caso do Sport. Para mim, isso é um dos maiores absurdos que eu já escutei e li nessa temporada. O Adenildo Santos está dizendo aqui: Marcão, respeito muito sua opinião sobre o Neymar, mas na minha opinião, com o futebol que ele está entregando, eu acho que hoje é um reforço ele não jogar. Podem me criticar. É que não é essa a discussão, entendeu? A gente não está discutindo se o Neymar é melhor como titular, se ele tá fazendo... Não é essa a discussão. O que estamos discutindo é a escolha dos jogos pro Neymar jogar. É isso que não cabe a um atleta desse nível, a um capitão de um time, a um líder de um elenco como é o Neymar Júnior. Não estamos discutindo aqui. O Santos pode até ganhar sem o Neymar do ponto de vista físico, e nós vamos entrar nesta seara daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né, o ganho que o Santos pode ter na questão física, de não ficar dependente de um jogador. Mas isso é outra história. Você não pode abrir mão de um jogador como o Neymar, que é o principal jogador do elenco, no jogo mais importante da temporada. Não é a primeira vez. O Santos não teve o Neymar contra o Corinthians no Paulistão, o Santos não teve o Neymar contra o CRB na Copa do Brasil, o Santos não tem o Neymar contra o Palmeiras na reta final do Brasileiro, dia 6 de novembro não tivemos o Neymar, e não teremos o Neymar de novo amanhã. Para que serve o Neymar Júnior, então? Só para vender camisa? Só para levar torcedor ao estádio na Vila Belmiro? Levar 13, 14 mil torcedores? Me desculpa, é muito pouco. Qual que é o principal projeto? De fato é a seleção brasileira, inclusive para o Marcelo Pirillo Teixeira. Parabéns, Marcelo. Priorize mesmo a seleção brasileira e coloque o Santos na segunda divisão do futebol brasileiro. Então, para mim, é inaceitável. E volto a dizer, não estou discutindo se o Santos vai melhorar ou piorar com o Neymar Júnior. Não é essa a discussão. A discussão é que o Neymar precisa estar lá. Senão, ele tem que pedir para sair. Falou, professor, eu não estou pronto. Eu não jogo nem contra o Vitória, nem contra o Inter, nem contra o Ibis, nem contra o Ping Pong Futebol Clube. Eu não vou jogar. Agora, ficar escolhendo, isso aqui eu jogo. Aliás, Jordão, o ano que vem, 6 gramados sintéticos no futebol brasileiro. Subiram a Chape e também tem o Atlético Paranaense. Teremos 6 jogos em grama sintética de 38, Jordão. Então é melhor o Neymar já buscar um outro clube para jogar. Esse ano eram 4 gramas sintéticas. O ano que vem serão 6 estádios em grama sintética. 30% dos clubes da Série A do futebol brasileiro jogarão em estádios de grama sintética. Então, se o Neymar não joga em grama sintética, não pode nem se pensar em Neymar pro ano que vem, Jordão. Porque ele vai mais desfalcar o Santos do que jogar, né? Muito importante dizer isso, se antecipar a isso, né, Jordão? Porque o cara não joga.
Ele não joga em grama sintética. Ele não joga se tá chovendo. Ele não joga se tá ventando. Ele não joga de jeito nenhum, Jordão. Pois é, e ano que vem a gente vai ter o Palmeiras no Allianz, caso o Santos fique na primeira divisão, é claro, Galo na Arena MRV, Botafogo e Vasco da Gama usando em conjunto o Newton Santos por causa da reforma do Estádio São Januário, Arena Condá da Chape e a Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Então assim, o Neymar Júnior, Marcão, é a pergunta que você fez, é uma reflexão boa. Pra que serve o Neymar? Desculpa, eu sou muito fã do Neymar, Marcão. Eu tenho mais de 10 camisetas com o nome Neymar Júnior. Ele é o único atleta que eu tenho o nome estampado em camisetas do Santos que tem nome de jogador. Só que o Neymar Júnior hoje parece que ele não serve pra nada ao Santos. Eu não discuto aqui o fora de jogo, Marcão. Fora de campo, é claro que o Neymar trouxe benefícios para nós. O Santos hoje é um time de muita visibilidade, teve as suas reformas graças à NR Sports, graças à parceria com o Neymar Júnior, Neymar Pai, etc. Mas em campo, porque o Santos se chama Santos Futebol Clube. O futebol não está sendo prioridade, não para o Neymar. Pode ser a prioridade dele pensando em outro âmbito, que é a seleção. Porque é essa a impressão que traz. A gente sabe que hoje o projeto do Neymar, infelizmente, é a seleção brasileira. E ele não pensa no Santos Futebol Clube, só que ele deveria pensar antes aqui. Porque o Carlo Ancelotti, Marcão, ele não é besta. Ele vai ver, certamente ele vai observar. A gente hoje temos os scouts de internet que eles só olham ali jogos, gols, assistências, minutos em campo. Que é justamente o que o Neymar parece estar tentando fazer. Ele quer jogar os 90 minutos, mesmo que seja se arrastando, e o Juan Pablo Vojvoda não enxerga isso no campo de jogo, e ele quer ter estatística favorável, só que contra os times ruins. Porque o Neymar ele tem 7 gols nesse retorno do Santos, só um é contra time grande, que é contra o Flamengo. Só um. O único gol dele contra time grande, ele não fez gol em clássico, não jogou os outros clássicos do Campeonato Brasileiro, a não ser o último contra o Palmeiras, e é muito fácil você conseguir estatística contra a Juventude, Fortaleza, contra o Sport e entre outros times. Eu quero ver o Neymar fazer estatística contra time grande, e o Carlo Ancelotti tá de olho nisso. Ou o Neymar acredita que se ele fizer um hat-trick hoje, na sexta-feira, contra a equipe do Sport, o Ancelotti vai falar, craque, não, merece. O esporte é uma coisa, meu amigo. França é outra. A Alemanha é outra. A gente vai ter o sorteio da Copa do Mundo logo mais e a gente vai ver quais serão os times que a seleção vai jogar. E alguém em sã consciência acha que o Neymar Júnior tem cabimento e condições de jogar na seleção? Óbvio que não. Tecnicamente, pode ter. Fisicamente, não tem. A gente falava de uma evolução do Neymar Júnior, mas olha como a curva de evolução dele é baixa. O Neymar, ele correu no último jogo 9 quilômetros. Ele evoluiu considerando ele, porque no penúltimo ele tinha corrido 7, no último ele correu 9. Só que sabem qual que é a média dos jogadores do Santos? 11 a 12. O Neymar ainda assim é o que menos corre do elenco do Santos. E se nós temos um time que é considerado ruim, e o Neymar, que supostamente é o bom, corre menos do que todo mundo, não tem a menor condição dele acreditar que fazendo estatística contra o esporte, ele vai para a seleção brasileira. E no ano que vem, com esse monte de grama sintética, concordo contigo. Neymar, já começa a procurar outro clube, porque se for para você ficar desfalcando a gente, ou você reduz o seu salário para 100 mil reais, ou você vai embora.